recursos, controle de perdas e economia fiscal. A captação de investimentos a gente realiza auxiliando as empresas na estruturação de plano de negócio. A gente trabalha com 36 fundos de investimento, hoje, no Brasil e fora. Fora do Brasil, a gente trabalha principalmente com o fundo americano, que é o Capital Alliance, e na Inglaterra, a gente opera com a Enegra, que também é um fundo que direciona operações de infraestrutura conosco. O nosso foco sempre é capital produtivo, a gente gosta de problema, a gente trabalha com indústria, basicamente indústria de base, e o direcionamento é sempre para o mercado externo, preparar essas empresas, essas indústrias ao mercado externo, a exportar. A gente tem um lema aqui, que é exportar 30% da produção representa o equilíbrio da carga tributária, né? A empresa que exporta 30% da produção, ela se transforma numa igreja, né? Basicamente, é esse direcionamento que a gente tenta implantar em todas as empresas, prepará-las para o mercado externo. E esse início passa sempre com a dor de todo empresário, que é recurso financeiro, que é capital. E a gente tem esse direcionamento inicial sempre de fazer aposta de fluxo de caixa para as empresas e adotar as estratégias mais rápidas, mais céleres, para as empresas capitalizarem em curto prazo. Em seguida, a gente prepara toda a parte contábil da empresa, a gente segue uma metodologia focada num padrão internacional, que é o BRGAEP, o SGAEP, o FRS, que é basicamente a contabilidade da empresa brasileira para gringo ver. A gente tem que traduzir a contabilidade da empresa para convencer esses fundos dos quais a gente opera a colocar recurso nas empresas. O recurso ele é nacionalizado, a gente tem uma fintech, que eu vou citar aqui, que é a Metal Bank, e a gente faz o trabalho de fomento, tanto de aquisição de matéria-prima, maquinário, equipamentos, e também a parte de infraestrutura para ampliação da atividade produtiva e certificação para o mercado externo, para a empresa começar a exportar e gerar receita. Por último, a gente tem a parte de inteligência artificial fiscal, que é onde, em curto prazo, em menos de 5 dias úteis, a gente apresenta um diagnóstico e a empresa consegue identificar todas as prerrogativas das quais ela não utiliza de crédito fiscal próprio, econômico, a gente trabalha, por exemplo, com hospitais, que a gente faz o levantamento de créditos da tabela SUS, tanto na esfera judicial, como também na esfera administrativa, federal, estadual e municipal. Esse trabalho a gente realiza de forma prioritária, porque hoje a gestão tributária representa capital na veia para as empresas em curto prazo. E, por exemplo, agora no final do ano, a gente está com uma campanha muito forte da PGFN. A gente já teve mais de 34 mil leads, dos quais geraram 217 conversões, todas para redução em 24 a 48 horas do débito das empresas, em 60% até 80%. E isso representa aí uma folga de caixa, folga de capital, regularização com emissão de certidão positiva, com efeito negativo. As empresas têm acesso dessa forma a financiamento, aposta de capital, de investidor e de bancos. E esse trabalho a gente faz muito rápido, de 24 a 48 horas. O último dia é hoje, dia 30, o comercial Márcio, nosso head, estava bem inspirado, né? Essa semana a gente teve bastante demanda, alinhamento de processo, e o jurídico trabalhou bastante, representado aqui pela Nicole, também pela Renata, nossa diretora jurídica, a Nicole e a Renata de operações, e a gente conseguiu direcionar a melhor estratégia para atender essas empresas em curto prazo, reduzir 60% a 80% o débito fiscal, emitir a certidão de regularidade fiscal e acabar o ano, fechar o ano com chave de ouro e as empresas tendo acesso a aporte de capital. Essas campanhas são recorrentes, tá? Normalmente são trimestrais, só que agora, em novembro, a gente vai ter outra campanha na parte fiscal, que é focada também para débitos na Receita Federal e na PGFN, e a gente vai conseguir, em 30 dias, ou seja, de novembro a dezembro, fechar o ano das empresas também com a redução equivalente de 60% a 80%, usando todas as prerrogativas legais que as empresas têm, né? Utilizando créditos próprios, prejuízo fiscal, possibilidade de uso de precatórios, que são esses cheques aí contra a União, que a gente vai falar um pouco também dessas possibilidades. E o advisor, o executivo licenciado, a gente considera o nosso principal cliente, né? A empresa é o beneficiário final, o advisor, o contador, o agente autônomo de investimento, o advogado é o nosso cliente de fato. A gente precisa ter a interlocução desses parceiros para comunicar as soluções. É uma venda consultiva, é uma venda complexa dessas 10 soluções,
só que as vantagens competitivas que a gente agrega são de curto prazo e de fácil assimilação pela equipe, tanto contábil da empresa, como jurídica, como também o departamento financeiro. Então, para ficar mais lúdico e fácil de incorporar e entender essas soluções, a gente vai passar uma apresentação breve. A gente, como eu citei, a gente tem, primeiro, a indicação de quais fundos a empresa pode acessar. Isso vai depender muito do segmento, do tipo de atividade que a empresa desenvolve. E, dentre esses 36 fundos que a gente tem relacionamento próximo, estreito, a gente tem um sócio americano que está em Brasília agora, que é o nosso CTO, o Larry Cook, e, a partir da identificação do segmento da empresa e a classificação da atividade econômica, a gente escolhe qual é o melhor fundo que a empresa pode acessar e, em curto prazo, como colocar dinheiro na empresa, direcionando para o capital produtivo. O processo de análise de indicação do fundo, ele envolve a classificação de risco da empresa. O risco da empresa é dado normalmente pela classificação aqui no Brasil, do Banco Central. Não sei se vocês já ouviram falar de um relatório que chama SCR no Banco Central. A gente emite o certificado da empresa e trabalhar com esse sistema do Banco Central. O sistema do Banco Central é muito parecido com o sistema da Receita Federal. Você consegue acessar com o certificado digital e melhorar a classificação de risco da empresa, juntando, anexando relatórios de atividade produtiva atualizados. Por exemplo, se a empresa o número de funcionários nos últimos 2, 3 anos, se teve melhores relatórios de desempenho e faturamento, se melhorou a rentabilidade, se os sócios têm antecedentes criativos, até isso é importante na reclassificação do risco da empresa, se eles não são PEP, pessoas politicamente expostas. E isso é importante sempre atualizar nesse cadastro aqui do Banco Central. A gente chama de rating Ambima, porque está vinculado também à Associação do Mercado Financeiro, das entidades financeiras, que é a Ambima, e também o Banco Central. E isso gera uma ampliação da capacidade de tomada de crédito. A empresa consegue pegar mais dinheiro, tanto em banco ou em fundo de investimento, ou até investidores pessoa física. Até o Shark Tank ele analisa isso aqui também. O investidor lá no Shark Tank ele vai puxar esse relatório da empresa, o Banco Central, o SCR, para identificar esse rating, como ela está classificada. Então, esse trabalho é o primeiro que a gente realiza para aumentar a classificação da empresa. Poucos profissionais, como eu citei, têm acesso, têm a habitualidade com esse sistema, e esse direcionamento é o primeiro que a gente realiza. Em seguida, a gente prepara o Master Business Plan. Só retorno, por favor, para o item 2, em ativos ainda. Perfeito. O Master Business Plan, o Luca, nosso CFO, ele gosta de classificar como planejamento corporativo matricial direcional indexado. O nome é complicado, mas, basicamente, é o plano de negócio da empresa, o que a empresa quer fazer nos próximos 3, 5 anos. E esse tipo de relatório, quando apresentado ao investidor, é o que define, de fato, a viabilidade da operação. É o que a gente vai conseguir convencer o investidor a botar dinheiro na empresa. Então, essa ferramenta, junto com os indexadores de resultado, que são os índices, para mostrar se o negócio é viável, se a operação ela é rentável em si, são exatamente esses índices que a gente precisa comunicar ao investidor, ao fundo de investimento, ao banco. Por último, garantização. Garantia é um item crucial para qualquer operação financeira. Muitas vezes a empresa não sabe que já tem garantia dentro do próprio ecossistema, dentro da própria operação. Por exemplo, vocês já ouviram falar de marca, que é um ativo intangível da empresa. Existem metodologias de precificação da marca. A gente tem como identificar o quanto a marca da empresa vale, e isso, por si só, ser uma garantia. Um documentário na Netflix do Donald Trump, da história do Donald Trump, e ele abriu o capital na Bolsa de Valores da marca Trump, e ele conseguiu levantar 300 milhões de dólares. Então, o evaluation, o preço da marca dele foi definido quando ele lançou no mercado a captação de recursos com base na venda da marca Trump. E isso foi uma crise econômica. Ele tinha feito um investimento muito relevante em operações imobiliárias. Acho que todo mundo lembra aqui daquele período que houve uma crise do mercado imobiliário americano. Tem até um filme também que fala sobre, que é o Big Short, que fala sobre
esse momento. E foi nesse cenário que o Donald Trump conseguiu capitalizar 300 milhões utilizando apenas a marca Trump, a marca pessoal dele. E esse conceito a gente consegue aplicar para as empresas. Quando a gente lida com indústrias, empresas de atacado, varejo, até startups, quando a gente considera cadeia de suprimentos, tracking record, que são serviços já realizados, projetos efetivados pela empresa, isso tem um valor intrínseco que pode ser usado como garantia. O segundo ponto que a gente também identifica e certifica são os ativos internalizados na empresa. A gente trata muito de estoque rotativo, né? Se você for indicar uma empresa metalúrgica ou uma indústria de vidro, você sempre tem um estoque rotativo, um estoque constante lá de metal, de vidro, que, contabilmente, se você identificar os últimos 3, 5 anos, o estoque ele se repete. Contabilmente, você consegue provar que a empresa teve um estoque mínimo lá de 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões do insumo específico. E esse estoque rotativo ele também pode ser usado como garantia, evitando que a empresa vá para o mercado, pedir carta-fiança ou fazer uma alocação de ativos de terceiros para utilizar como garantia. Essa opção, inclusive, de ativos de terceiros, a gente realiza internamente. A gente consegue, por exemplo, a gente já tem, foi um assunto que eu estava tratando agora com o Luca, a gente tem alguns clientes, por exemplo, algumas indústrias, que todos os ativos próprios já estão tomados, a gente pode convencer a indústria a investir, a pagar uma taxa de 0,5% para alocar uma propriedade rural que está inserida numa CPR, que é uma cédula de produto rural, que é um instrumento do mercado financeiro, que a cota desse instrumento pode ser utilizada como garantia em operações financeiras, em operações de processos judiciais, administrativos, e direcionar essa captação de recursos alocada de terceiros. Então, essa é uma estratégia que faz a diferença, que muda o jogo para muita empresa. E essas 3 soluções em ativos, elas geram para a LegalCert quase que 30% do nosso faturamento no ano. Então, não é uma estratégia leviana que não pode ser considerada como um produto estratégico, porque a dor principal do empresário está aqui. É falta de recurso financeiro para tocar a empresa e, às vezes, um ajuste estratégico em um desses 3 itens, a gente consegue levantar esse recurso de forma célere, imediata, em 10, 30, 40, 50, 60 dias que a empresa precisa, às vezes, para fechar o ano, para fazer um ajuste de contas, para cumprir uma obrigação contratual. Essa estratégia aqui, em curto prazo, pode ser direcionada. Controladoria. A gente tem uma contabilidade instalada, a gente atua de forma pericial, ou seja, a empresa que precisa definir especificamente os riscos que ela está enfrentando em um segmento, a gente realiza essa análise de conformidade regulatória. A gente gera um relatório também em 5 dias úteis, um diagnóstico, com todos os riscos que a empresa está exposta. Normalmente, no Brasil, a gente tem 44 mil obrigações principais e acessórias, fiscais principalmente, e a gente tem um sistema, uma plataforma de mensuração de risco, que é realizada em 5 dias úteis, e a gente pontua, dentre essas 44 mil obrigações, sempre de forma inequívoca, sempre a gente consegue identificar riscos que a empresa está passível de multas punitivas. E isso, por si só, já é um serviço. A gente apresenta a solução para todos os riscos mensurados. Por exemplo, de um universo de 44 mil obrigações, a gente identifica 3 mil apontamentos. Desses 3 mil apontamentos, a gente pode direcionar uma solução de ajuste administrativo, evitando essas multas punitivas em desfavor das empresas. Modulação. Uns exemplos interessantes aqui. É uma estratégia de premissa. Por exemplo, empresas que se enquadram hoje com um serviço, uma solução, no formato de locação, ela não paga imposto, ainda, que o Haddad não nos escute. E uns exemplos que a gente adota, inclusive, internamente, para Agrotex, Construtex e até operações de construção civil, direcionar a solução para a empresa no formato de locação. Por exemplo, aqui ao lado tem um decorado de incorporação imobiliária, aquele que você visita para ver o prédio, quando ele vai ficar pronto. O incorporado, o decorado, né, da incorporação imobiliária, algumas
construtoras tipo de solução oferecem como uma nota de serviço, como uma prestação de serviço. Prestação de serviço, o imposto sobre serviço. Agora, essa solução, se esse quadrado num KENAI, que é exatamente a classificação de atividade econômica da empresa, como uma locação de equipamento de construção civil, a empresa não vai pagar nada de imposto sobre serviço, nada de ISS. E se a empresa identificar essa oportunidade de forma recorrente em outras áreas, por exemplo, a gente tem um agrotech que realiza a prestação da solução de telecomunicação em área rural. Se eu locar os equipamentos, eu não pago de novo o imposto sobre serviço. Então, a classificação da minha empresa tem que ser locação de equipamentos de telecomunicação. Agora, se eu prestar o serviço de telecomunicação, eu vou pagar o ICMS. Essa estratégia de modulação comercial, ela é uma premissa que, muitas vezes, a gente encontra dificuldade com a contabilidade da empresa, porque, historicamente, ele vem utilizando uma classificação que tem uma carga tributária específica. Essa dificuldade a gente encontra de forma recorrente. Por isso que é importante, do ponto de vista diplomático, né, não gerar um atrito, às vezes, necessário com a contabilidade interna da empresa e direcionar essa solução de forma amigável, né, sem gerar um embate com a contabilidade. Esse caso que eu citei, do decorado, de incorporação imobiliária, a empresa faturou 80 milhões por ano, pagou 5% de ISS, ou seja, 4 milhões nos últimos 5 anos, 20 milhões de reais, de forma desnecessária, a empresa serviço 20 milhões de reais nos últimos 5 anos. Isso aí, corrigido nos últimos 5 anos, vai dar uns 30 milhões. 30 milhões por um erro de classificação de atividade econômica. Se a empresa tivesse enquadrado o KENAI como locação, ela não teria esse problema. Locação de equipamentos de construção civil não teria esse custo, essa sociedade com o município. E esse recurso, em torno aí de 30 milhões, como citei, poderia ser direcionado à distribuição de dividendos aos sócios, ao reinvestimento na atividade produtiva. É importante citar aqui, a gente tem a Controle Agora e a Orbeli. A Orbeli é uma das contabilidades mais antigas aqui do Estado de São Paulo. A Controle Agora, ela tem um sistema de tecnologia de identificação que opera em conjunto com a Legal Certi. Então, esses diagnósticos e também o serviço de controladoria pericial certificada, ele é efetivado com laudos de ex-peritos judiciais e ex-administradores públicos e também de ex-auditores da própria Receita Federal, da própria Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo e também da própria Secretaria de Finanças aqui do município de São Paulo. Então, esses agentes aposentados, né, a gente fala que é o Conselho dos Anciãos que nos ajuda a direcionar e certificar essas estratégias em conjunto com essas duas empresas de contabilidade que operam junto com a Legal Certi. Inteligência artificial fiscal, a gente cita como benefício econômico tributário. Esse é o terceiro pilar da nossa operação principal. Consegue direcionar um relatório, um diagnóstico, com todos os créditos econômicos e fiscais, federais, estaduais e municipais, que as empresas têm direito. Essa é a forma mais rápida do advisor rentabilizar. A gente tem, em um ano, conseguiu rentabilizar mais de R$1 milhão, e com indicações de indústrias, de empresas atacadistas, varejistas, que tem sido o nosso foco principal. Então, a indicação de uma empresa que tem um faturamento, por exemplo, de R$100 milhões, essa empresa ela tem uma carga tributária em torno de 30%. Então, a empresa paga 30 milhões de imposto por ano. 30 milhões de imposto por ano, normalmente representa um panorama de créditos fiscais em torno aqui de 1/3 de créditos fiscais. Então, a empresa tem quase R$10 milhões de crédito fiscal por ano. E, se a contabilidade da empresa não estiver ajustada, inclusive para aplicar essa auditoria que é recorrente, que é mensal, de créditos fiscais próprios, uma empresa que fatura R$100 milhões por ano pode estar colocando no lixo por mês R$3 milhões de crédito fiscal próprio. E a gente consegue direcionar esse trabalho para os créditos que a empresa, porventura, não esteja utilizando. E, para fazer uma estimativa, né, se a empresa fatura 100 milhões e tem 3 milhões de crédito por mês, a empresa que fatura R$10 milhões, que seria uma empresa de médio porte, né, por ano, ela teria R$300 mil de crédito por mês. Então, e o advisor,
ele entra como sócio na operação da LegalCert. Ele vai rentabilizar também em torno de 20% a 30% dos créditos apurados, né, e identificados pela LegalCert. Então, a remuneração da LegalCert, 1/3 dessa remuneração fica com o advisor, com o executivo licenciado, e é uma estratégia que a gente consegue ampliar, né, os benefícios econômico-fiscais para empresas que normalmente não têm essa assessoria complementar jurídica, tributária, de inteligência artificial fiscal. Lembra aqui? São de 44 mil obrigações, né, principais acessórios. Esse trabalho, sem a ferramenta de inteligência artificial fiscal, ele é praticamente impossível. Então, assim, o segundo ponto é o mais recorrente, é um dos principais produtos da LegalCert. Na verdade, a gente nasceu como fundo de investimento, adquirindo, comprando ativo judicial patrimonial. A gente nasceu como fundo de investimento comprador de direitos creditórios transitados em julgado e precatórios, que são aqueles direitos, né, eu gosto de falar que são cheques administrativos contra os municípios, os estados e até a União, o governo federal. E esses cheques administrativos, eles, desde 2009, você pode utilizar esses ativos para pagar imposto. Só que, desde 2009, eu me formei em 2007, desde 2009, judicialmente. A gente entra com a ação judicial para utilizar o precatório, que é esse cheque contra os entes públicos, para pagar imposto. Só que, de 2022 para cá, essa estratégia se tornou administrativa. A gente não precisa mais recorrer à via judicial para pagar imposto usando esses ativos judiciais patrimoniais, os direitos creditórios e os precatórios. Então, a empresa que não usa essa estratégia aqui, pagamento descontado de impostos por utilização de ativos judiciais patrimoniais, ela está perdendo, deixando dinheiro na mesa. É uma prerrogativa que foi introduzida de forma administrativa pelo Paulo Guedes, em novembro de 2022. E a empresa, parece bizarro, mas é verdade. Até explicando para a Americana essa estratégia, a gente tentou simplificar ao máximo como recebíveis judiciais. A empresa que usa recebíveis judiciais para pagar imposto, ela está tendo, no mínimo, um prejuízo de 20%. E essa estratégia hoje é administrativa, você não precisa recorrer à via judicial, é muito mais segura do que utilizar crédito fiscal. Por exemplo, créditos fiscais de PIS e COFINS, a questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, ela mudou no Tribunal Superior, no STF, 3 vezes nos últimos 5 anos. Então, existe uma insegurança jurídica, de fato, para usar crédito fiscal. Mas precatórios e direitos julgados com saldo incontroverso, que basicamente é a mesma coisa, a diferença é que o precatório tem um ofício requisitório, o ofício requisitório ele concede uma data de pagamento, por isso que chama precatório. E a diferença, exatamente, de você utilizar o direito creditório, que é um pouco mais barato, ou precatório, é onde o débito está. Se o débito estiver na Receita Federal, você pode usar tanto o direito creditório quanto o precatório. Se o débito estiver na dívida ativa, na PGFN, você só pode usar o precatório, que ele tem data certa para pagar. A estratégia, então, é a empresa, no setor financeiro e no setor contábil, ela ter um departamento de grande porte para comprar esses ativos judiciais. Se ela não tiver esse departamento especializado, que é a grande parte das empresas do Brasil que estão no lucro real, elas podem contar com a LegalCert para fazer essa aquisição de forma garantizada. Escritórios jurídicos fazem esse trabalho, escritórios contábeis fazem esse trabalho, mas custa muito caro você contar com um departamento de originação de ativo, departamento na certificação desses ativos, conforme a regulamentação da própria Receita Federal, e ter disponibilidade de caixa para comprar esses ativos de forma recorrente. E a LegalCert ela trabalha nesses 3 requisitos: ativos, controladoria e inteligência. A gente prepara a empresa do ponto de vista financeiro, para ela poder comprar esses ativos. A gente, na controladoria, origina, identifica quais precatórios, quais direitos creditórios estão em bom estado, porque o risco... A gente só compra ativo de ex-servidor público, que são os alimentares de pessoa física. Então, é fácil analisar se a pessoa física tem outros débitos ou não. Ou a gente compra ativo de hospital, que são os créditos decorrentes da tese da tabela SUS. A gente evita comprar ativos
precatórios, direitos creditórios de empresas ou de desapropriação de terra, porque esses outros ativos de outras empresas e outras indústrias podem estar com a liquidez prejudicada por débitos que as empresas possam ter e que não tenham sido ainda mensurados ou mesmo certificados pela contadoria judicial. Então, a gente faz sempre o trabalho de aquisição de ativos com risco nulo, que são os pessoas de servidores públicos, da própria Receita Federal ou da própria Procuradoria da Esfera Federal, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na esfera estadual, que seria a Procuradoria-Geral do Estado, ou na esfera municipal, da Procuradoria-Geral do Município. Os ex-servidores dessas procuradorias ou das próprias autarquias federais vinculadas, a gente compra esses ativos, antecipa o recebimento das pessoas físicas. A gente faz um bem, né? Às vezes a pessoa está esperando um processo há mais de 10, 15, 20 anos, a gente vai lá e compra antecipadamente. Todos compra. Eles são garantidos e periciados pela LegalCert como um fundo de investimento. Então, se eu, por exemplo, de herança, né, a gente prefere comprar ativos, direitos creditórios ou precatórios de mulher aposentada, que não tem filho fora do casamento, que não matou ninguém, que não tem empresa. Então, é mais simples identificar a liquidez do ativo, se ele está em bom estado. E, perante a empresa, ela só vai pagar a LegalCert quando, de fato, o débito fiscal for liquidado, for pago. Então, é uma estratégia muito segura, muitos nacionais fazem esse trabalho de forma recorrente, bancos fazem esse trabalho de forma recorrente. O banco que mais compra precatório no Brasil é o BTG. O BTG ele compra quase 30 bi por ano de ativos judiciais patrimoniais. Empresas multinacionais operam de forma recorrente com créditos fiscais próprios e com precatórios. E o nosso mercado, o nosso público-alvo, de beneficiários finais, de empresas, são empresas que têm faturamento de 6 a 600 milhões ano. Então, essas empresas que estão classificadas dentro do faturamento é onde a gente tem que mirar. A gente tem as empresas do Brasil, por estado e por cidade, que têm esse faturamento de 6 a 600 milhões. Então, a gente tem que contar com o advisor, com o executivo licenciado, com o contador, com o advogado, com o agente autônomo de investimento, para acessar essas empresas que têm esse faturamento de 6 a 600 milhões de reais por ano e de forma imediata. Essa solução aqui de auditoria de créditos fiscais próprios, a gente apresenta em 5 dias úteis. A solução de pagamento descontado com impostos ela pode ser aplicada, inclusive, para os débitos do mês corrente, de 3 formas. Uma via apuração contábil, a outra via compensação perda-compra e a terceira via transação, que é um acordo expressamente com a Procuradoria. A apuração contábil é imediato, dá tempo de pagar o débito do mês corrente. A parte de compensação demora um pouco mais, via perda-compra, porque a gente precisa ter uma autorização prévia da auditoria, que demora de 30 a 60 dias. E a transação tributária individual, que permite o uso também desses ativos para quitar débitos que estão em aberto na dívida ativa ou mesmo parcelados, demora um pouco mais, de 3 a 6 meses. Mas essa estratégia é a principal forma de rentabilização imediata por parte do executivo licenciado, do advogado, do agente autônomo de investimento, do contador. Ele consegue rentabilizar de forma mensal, recorrente, participação sobre os resultados dessas operações. A gente, por exemplo, uma empresa que fatura, como eu citei, 10 milhões de reais por ano, ela vai pagar 300 mil reais em média por mês de imposto. Dos 300 mil, pagar a metade, com precatório. Se a gente pagar 150 mil reais com precatórios ou direitos creditórios na Receita Federal, por exemplo, a gente tem uma rentabilidade, um lucro, em média, de 10% a 15%. 10% a 15% de lucro de 150 mil reais, que é o imposto a pagar da empresa, para arredondar a conta ficar mais fácil, 10% de 150 mil reais é 15 mil reais. Um terço, 5 mil reais, fica com o advisor. O advisor indicando 3 empresas que faturam 10 milhões de reais por mês, ou, perdão, 10 milhões de reais por ano, ele vai ter uma rentabilidade aí com 3 empresas de forma recorrente de 15 mil reais, de participação de resultado, com 3 empresas com faturamento por ano de 10 milhões de reais. Então, se você indicar uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento, ela vai pagar 3 milhões de reais por mês, em média. O advisor ele vai tem 10 vezes mais rentabilizar uma empresa que fatura 100 milhões por ano, ou seja, ele vai rentabilizar uma participação de 150 mil reais por mês. Então, você identificar a oportunidade de mercado com estratégias
com identificação de crédito fiscal próprio, pagamento descontado de imposto com precatório e, por último, programas de incentivo e regime especial por atividade econômica, no Estado a gente tem um regime especial que foi criado no cenário pós-pandemia, que a portaria regime especial de incentivo, ele é utilizado de forma rara por indústrias, principalmente pela falta de certificação. A gente auxilia a certificação da empresa para ela acessar esse programa de incentivo e regime especial. Aqui, por exemplo, no Estado de São Paulo. A empresa que paga um ICMS, aqui em São Paulo, a partir de R$300 mil, ela está elegível ao programa de incentivo fiscal. Ela só precisa ser de atividade essencial. Pode ser indústria alimentícia, indústria metalúrgica, automotiva, indústria de vidro, borracha, que são alguns exemplos que a gente tem em carteira. A gente habilita o programa em favor dessas empresas aqui em Estado de São Paulo, por exemplo. Existem também outros incentivos na esfera federal e também na esfera municipal, mas especificamente aqui em São Paulo, a gente habilita. A empresa pode pagar o ICMS com precatórios aqui do Estado de São Paulo. A gente compra esses precatórios de ex-procuradores gerais do Estado aposentado e gerando a mesma economia para a empresa de, no mínimo, 20%. Todas essas estratégias aqui, a empresa, em créditos fiscais próprios, quando a gente identifica, a gente cobra, em média, 20% de remuneração. Em pagamento, a empresa vai ter uma economia mínima de 20%. E, no regime especial, também, a empresa, em média, vai ter uma economia no pagamento dos impostos de forma recorrente, todo mês, de, no mínimo, 20%. Nos acordos para débitos que estão em dívida ativa, o desconto, a economia, ele pode chegar até 84%. Em média, a gente consegue um desconto em torno de 40% a 60%, mas, em casos que a empresa tem créditos fiscal próprios, que tem irregularidades na composição do passivo, que tem prejuízo fiscal, ou seja, todos esses fatos geradores de incentivo, de exclusão de irregularidade, de descontos, podem gerar uma economia para a empresa de até 84%. Então, é uma estratégia que não pode ser deixada de lado. A economia fiscal, de fato, representa uma geração de receita financeira e salva a empresa. E, às vezes, como advisor, como executivo licenciado, a gente sempre fala, só precisa de um cliente para mudar o jogo. A gente já fechou com indústrias, às vezes indústrias automotivas, metalúrgicas, alimentícias. O contrato demora para fechar, às vezes, 6 meses, 1 ano, mas, quando fecha, muda o jogo. Muda o jogo para todo mundo. A gente consegue abrir um novo, consegue comprar novos ativos, investir em startups, que é o que a gente está fazendo. A gente tem um lema de alma, coração e poesia, só colocar engenheiro em projeto que a gente, de fato, acredita com a alma, com o coração e que tem a poesia. E eu vou mostrar, de forma bem rápida, as operações que a gente direciona, que é uma agregada ao ecossistema que a gente tem na LegalServe. A gente cria as startups que ajudam as indústrias. Então, esse é o nosso principal foco. Então, assim, a LegalServe funciona com esses 3 pilares da mesma forma. A gente, no momento inicial, faz o diagnóstico, identifica, como eu citei anteriormente, a ampliação de capacidade de crédito, fazendo essas correções, o quanto a empresa pode levantar de recursos em fundo de investimento, em bancos. A gente mensura os riscos regulatórios, quais são as multas punitivas que a empresa está passível de ser cobrada, os benefícios, eu citei, os créditos fiscais próprios, regimes especiais, pagamento com precatório. O plano de ação do passo, que aqui é o contrato. O plano de ação é o que é encaminhado para a empresa, a assinatura é feita de forma eletrônica, é muito rápida. E, por último, a gente com esses 3 pontos aqui. O que a empresa teve de economia fiscal, com direcionadas de levantamento pela Controladoria de Créditos Fiscais Próprios e também prevenção de multas punitivas. O que a receita financeira, agregada à carga fiscal. Acho que vocês já ouviram falar daquela situação da Crocs, que tem uma polêmica ainda sedimentada, se é uma sandália de borracha ou se é uma bota de borracha, ou outra polêmica do sonho de valsa, se é wafer ou se é bombom. Essas questões, elas tratam de nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM, que é a descrição do código de produto. Às vezes, um produto com um código diferenciado, ele reduz a carga tributária da empresa. Isso, às vezes, apenas
um raciocínio fora da caixa, né, de alguém externo à operação, identifica que aquele produto específico da empresa pode ter uma redução ou uma isenção de imposto. A empresa pode passar de uma carga tributária para bem importado, por exemplo, de 74%. Agora, se esse bem importado ele serve a uma atividade essencial, ele pode ser isento do imposto. Então, a empresa pode sair de uma carga tributária de um produto importado de 74% para zero. É só a forma de você qualificar o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. O código que é usado no resto do mundo chama HS Code. É um código de padronização de produto. E o mundo todo usa esse padrão HS Code. Só o Brasil, junto com o Mercosul, que é diferente. A gente tem essa jabuticaba, mais uma, que é a nomenclatura comum do Mercosul. E a gente usa, de forma recorrente, o padrão internacional para reclassificar aqui internamente o produto da empresa. E isso gera, muitas vezes, uma redução, como eu citei os casos de isenção, né, de alguns produtos que estão vinculados à atividade essencial. Um exemplo mais recente são os produtos derivados da cannabis. Hoje, com mandado de segurança, você pode fazer importação para tratamento de várias enfermidades e importar o CBD, o THC, com carga tributária isenta. Mas, se você fizer a operação sem o pedido da reclassificação do regime especial, que existe na esfera federal da Receita Federal, você vai pagar uma carga tributária aí de 74%. Não sei se para quem já foi para os Estados Unidos, tem uns gummies que você come de THC, CBD, e trata várias, para quem tem enfermidades, né, bipolaridade, TDAH, né, transtorno de déficit de atenção. Esses são medicamentos que são prescritos. Nos Estados Unidos, alguns estados você nem precisa de prescrição médica, mas, se você importar esse produto do Brasil, você tem uma carga tributária de 74%. Se você classificar ele como indústria, distribuidor, no regime especial, na esfera federal, você paga zero, porque é um produto que tem uma finalidade medicinal. Da mesma forma, na atividade industrial, existem máquinas que não têm similar nacional. Se você importar dentro de algum regime especial, você pode ter isenção da carga tributária. E tem indústrias que fazem isso de forma recorrente. Eu acho que vocês já ouviram falar de máquina de impressão 3D, né? E a gente tem uma indústria de construção civil que eles estão importando uma máquina de impressão 3D de casa. E a gente descobriu que tem uma similar nacional, né, que é a Tânia em Mato Grosso, que foi feita na garagem lá por um engenheiro, mas formalmente essa máquina não tem um similar nacional. Então, se você classificar no regime especial, você pode importar essa máquina, que custa em torno de 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, se você não incluir no regime especial, você vai pagar, em média, uma carga tributária de 74%. Então, você vai pagar 100 milhões de reais, quase o dobro, né, do que a máquina custa. E, se você enquadrar no regime aqui especial da Receita Federal, você não vai pagar carga tributária nenhuma, porque não tem similar nacional, você vai importar a máquina desmontada, né, sem pagar a carga tributária e conseguir introduzir uma nova tecnologia de construção civil. A gente tem uma Construtec, por isso que eu estou dando esse exemplo também, que é a Live, que fica em Bauru, a nossa fábrica, e a gente trabalha com estruturas de metal, de aço dobrado, galvanizado. E essas estruturas tributárias de redução e economia fiscal, elas permitem a viabilização de um projeto, você adequar a nova tecnologia, ganhar escala, se diferenciar no mercado, focar no mercado prêmio. Então, muito da estratégia de expansão da empresa, ela passa por aqui, pela economia fiscal. Inclusive, as nossas duas startups na área de Construtec e Agrotec, a gente concebeu esse projeto como locação. A Agrotec, que a gente constrói torre de celular em área rural. A torre de celular, a gente não vai vender e não vai prestar serviço. A gente vai locar a torre e os equipamentos. Porque a locação, você não tem carga tributária, você não tem imposto. A Construtec, a gente focou no mercado de bangalô de resort e também de loja com sede de franquia. A gente não vai vender e a gente não vai prestar o serviço de construção civil. A gente vai locar o bangalô, vai locar a loja com sede de franquia. Na locação, a gente não tem imposto. Então, a empresa já nasce sem pagar impostos. A empresa já nasce imposto de forma direta, né? Que lucrou, tem que pagar imposto de renda, pessoa jurídica, CCLL e RPJ. Agora, também tem estratégia para você reduzir a carga tributária desses tributos vinculados ao lucro da empresa. Inclusive, agora em novembro,
a gente está direcionando a aquisição de ativos judiciais, patrimoniais, que serão pagos em 36 meses. Esses ativos, quando a empresa compra, vira investimento. Se vira investimento, reduz a carga tributária sobre o lucro líquido. Então, a gente tem uma empresa como cliente que ela tem 5.000 funcionários, ela é quase um monopólio no Brasil, é a principal empresa de prestação de serviço de hospitality, de atendimento e suporte a aeroportos, rodoviárias e shoppings. Ela presta o serviço de corpo de bombeiros, medicina local, com ambulância e de segurança. Essa empresa, com 5.000 funcionários, ela teve um lucro de 70 milhões de reais. Ela comprando esses ativos judiciais, patrimoniais, esses direitos creditórios ou precatórios, que é, de fato, um investimento, porque esses ativos eles serão rentabilizados pela Selic, que é esse índice do governo federal, que hoje está em torno aí de 11%, quase, né, David? E essa aquisição é feita com desconto, com deságio desses ativos. O deságio normalmente gira em torno aí de 30%, 40%. E ele vai ser pago em 3 anos, o ativo. Então, se torna um investimento equiparado a uma rentabilidade mensal de 2,75% ao mês. Poucos investimentos no Brasil pagam tão bem. E como é um ativo contra o governo federal, é um cheque administrativo contra o governo federal, contra a União, desde 2009, o governo federal tem honrado, desde 2009, o pagamento de direitos creditórios, transitários julgados, saldo de controvérsia e precatórios. E esses ativos são de hospitais, a maioria filantrópicos. Então, a gente considera também uma operação abençoada, que a gente está ajudando o hospital e também as empresas a reduzir a carga tributária e reduzir o lucro líquido da operação. Esse exemplo que eu citei, dessa empresa com 5.000 funcionários, que atende as estruturas de rodoviárias e aeroportos no Brasil, ela teve um lucro de 70 milhões. Se ele comprar 70 milhões desses ativos judiciais, a gente está negociando em torno de 50 milhões, mas se ela comprasse a totalidade do lucro que ela teve no ano, ela vai reduzir para zero a carga tributária de contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica e PIS e COFINS sobre o lucro. Então, é uma estratégia que não pode ser descartada por nenhuma empresa. A empresa lucrou, se ela comprar um ativo judicial com um investimento, a carga tributária sobre o lucro ela pode ser empatada, né? Pode ser equiparada a zero com essa estratégia e vira um investimento, porque esse ativo vai ser pago, né, em 36 meses e a empresa pode usar esse mesmo ativo também para pagar imposto no próximo ano. Então, se ela não quiser esperar 36 meses para esse ativo do hospital, esse direito creditório, esse precatório, ser pago em 3 anos, ela pode usar no exercício fiscal seguinte, no ano seguinte, para pagar imposto. Então, é uma estratégia, como a gente fala, que abençoa de todos os lados. Você está comprando um ativo do hospital, você está reduzindo a carga tributária sobre o lucro líquido e pode usar no ano seguinte esse mesmo ativo para pagar imposto. Aqui são as empresas-alvo, como citei, né? A gente tem aqui como alvo de faturamento, eu falei de 6 milhões a 600 milhões, mas enquadra também aqui de 10 a 500 milhões por ano, de 50 a 5 mil colaboradores. Uma empresa que tem 5 mil colaboradores, por exemplo, ela paga, normalmente, se for do segmento industrial, com 5 mil colaboradores, ela paga todo mês 5 milhões de reais de INSS patronal, que é a contribuição previdenciária da empresa, sem tirar os impostos vinculados aos funcionários colaboradores. A empresa paga, por mês, uma empresa de 5 mil funcionários, em torno de 5 milhões de reais de INSS patronal. Esse imposto, o INSS patronal, a empresa também pode pagar com ativo judicial, direito creditório e precatório. Na Receita Federal, pode pagar com o direito creditório, transitado julgado, e na PGFN, quando ele vai para a dívida ativa, com os precatórios. Os precatórios, obrigatoriamente, são pagos em 2 anos, e os direitos creditórios que a gente compra, eles têm previsão de pagamento em 36 meses. Se a empresa, então, decidir optar em esperar o pagamento desses ativos, ela vai rentabilizar esse percentual médio de 2,75% ao mês. Se ela escolher pagar um imposto, ela vai ter uma economia mínima de 20% todo mês. Então, o nosso público-alvo também, nossas empresas-alvo, são empresas com potencial de exportação, de internacionalização de negócios. Muito porque a empresa que começa a exportar, ela foge
do Risco Brasil, ela tem receita em dólar, ela pode tirar também empréstimo, financiamento em dólar. Só para você ter uma ideia, a gente foca muito na operação nos Estados Unidos de empréstimo. Você deve ter ouvido já de abertura de empresa em paraíso fiscal. A gente aconselha, em primeiro lugar, não abrir uma coligada no exterior em paraíso fiscal. Abre nos Estados Unidos, cria uma vida financeira, empresarial nos Estados Unidos, porque o mercado americano é pujante, precisa de tudo. O que você colocar nos Estados Unidos como solução na área de atividade essencial vai vender. Não tem jeito de não vender vidro, não tem jeito de não vender metal, não tem jeito de não vender serviço de construção civil nos Estados Unidos. Você vai vender. É fincar a bandeira que você vai dar certo aqui. E lá nos Estados Unidos, os bancos eles operam com taxa idêntica ao BNDES, aqui no Brasil, só que de forma muito rápida. Então, nos Estados Unidos, você vai pagar no empréstimo de 5% a 6% por ano. Agora, você vai pagar em dólar. Se você já começa a ter uma receita em dólar, exportando aqui do Brasil, você pode acessar esse mercado americano. O Bank of America, que é o nosso equivalente ao Banco do Brasil, ele faz empréstimo com taxa de 5% a 6% ao ano. E para você tirar esse empréstimo lá, você só precisa ter empresa coligada brasileira nos Estados Unidos. A gente faz esse trabalho de abertura da empresa nos Estados Unidos. A empresa americana ela vai ter um CNPJ no Brasil, ela vai ser coligada, elas vão ser correspondentes. E a gente aconselha que essa empresa americana coligada, que terá um CNPJ no Brasil, que será nacionalizada, que ela seja sócia da sua empresa brasileira. Porque se ela for sócia da sua empresa brasileira, como a gente faz dentro de casa, né? Casa de ferreiro, espeto de titânio. A gente não pode aconselhar os clientes, né, os parceiros, se a gente não faz dentro de casa. A nossa empresa, a nossa holding patrimonial é a FIC Capital SA. A FIC Capital SA ela tem uma coligada no exterior, que chama FIC Equity Americas LLC. A gente tem 3 sócios, dentre eles um sócio americano. Essa empresa americana tem um CNPJ no Brasil e ela é dona 99% da Legal Sest. 1% é da FIC brasileira, mas 99% da empresa é dona da Legal Sest e das demais empresas que fazem parte do nosso grupo. Por quê? Porque se a gente operar um financiamento, um empréstimo para fazer a construção de uma torre de celular, se a gente fizer a construção de uma rede de franquias, de uma rede de bangalô de resort, eu vou preferir pegar o meu empréstimo a 5% a 6% ao ano, no Bank of America. Se eu tiver uma das empresas que façam parte do nosso grupo tendo receita em dólar, eu vou ter um seguro cambial natural, porque eu vou ter dinheiro em dólar pela exportação e com a receita em dólar eu consigo pagar o empréstimo em dólar e eu não tenho esse risco cambial. Existem outros instrumentos para as empresas que ainda não têm exportação. Você pode fazer um seguro contra a variação do câmbio, né? Historicamente, se uma empresa faz um empréstimo em dólar e não tem exportação, se ocorrer uma crise no governo, acho que a gente está longe disso, a gente está com déficit público de 1,2 trilhão de reais hoje. Então, a gente está realmente numa iminente possibilidade de crise inflacionária. Independente do lado do viés político que o empresário esteja, a gente tem que mostrar os fatos. Olha, o Brasil, há 4 anos atrás, tinha um superávit de 40 bi na dívida pública. Hoje, a gente tem um déficit de 1,2 trilhão. Então, cabe ao empresário agregar segurança jurídica, segurança econômica à sua operação. E a forma que a gente aconselha é a exportação. A exportação é o caminho, nem que seja para exportar para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia. Mas os Estados Unidos é o mercado mais pujante, sem dúvida alguma, e o empresário ter acesso a esses empréstimos com taxa de juros equivalente ao BNDES é uma oportunidade que não pode ser descartada e a gente auxilia durante todo esse trâmite, né? Desde a abertura da empresa nos Estados Unidos, a gente tem uma equipe jurídica, contábil, que dá todo esse suporte, que auxilia a expansão dos negócios da empresa e o acesso ao capital externo com essa taxa, esse custo de capital extremamente reduzido. Acho que ele não está atualizando aqui, Isma. Boa, agora vai. Eu vou deixar espaço agora para as perguntas. A gente falou de ativos, né, dessa estratégia de aporte de capital.
E a gente precisa, de fato, auxiliar os empresários, que é complexo para a gente em alguns momentos, a gente que tem vivência, que tem formação, que tem parceiros fora do Brasil, né, contadores, advogados. Às vezes, eles próprios têm dificuldade para entender também a nossa realidade, o que é mais comum, né? A gente tem um sócio americano e, como eu citei, foi muito difícil para eu explicar para ele o que é precatória, o que é uma dívida do governo federal, porque nos Estados Unidos, quando você ganha um processo lá, o governo paga na hora. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer compra, quando você chega na alfândega, se tiver o tax credit, eles pagam à vista no cartão, ou depositam na sua conta, ou mandam um cheque para o seu endereço. Então, o governo americano ele paga os créditos fiscais à vista. Você ganha uma ação judicial, você recebe à vista. Aqui no Brasil criou a cultura da rolagem da dívida pública e precatória. Inclusive, a origem do precatório, eu falo a gente tem um podcast, depois eu vou mostrar. A origem do precatório era uma ordem de execução, mas não uma execução fiscal, era uma execução para matar alguém. E quem matava outra pessoa na cidade-estado de Roma era o guarda pretoriano. Então, a palavra precatório vem da guarda pretoriana e da comunicação do general que emitiu uma carta precatória, que era o pretor, que era o pretoriano. E no Brasil, o precatório é uma execução, mas de uma dívida contra o próprio Estado. Mas voltando à parte de ativos, a principal estratégia, recapitulando, nossa, é trabalhar com fundo de investimento aqui no Brasil e fora. Segundo lugar, fazer o planejamento para captar um recurso mais robusto para a empresa. Por isso que a gente gosta de trabalhar com a indústria. A indústria tem potencial de exportação muito forte, qualquer que seja ela. A gente conseguindo direcionar uma estrutura de certificação fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente vai conseguir exportar, ter receita em dólar. E a empresa só precisa, para começar a exportar, ter a certificação do seu produto, do seu equipamento. Deixa eu falar com o Quanto tempo hoje leva para fazer todo esse processo para a empresa ter acesso ao fundo estrangeiro? Tem casos que a gente consegue em 5 dias úteis. Depende do nível de preparação da empresa. Se a contabilidade da empresa tiver um nível de certificação, de procedimentos já equiparados ao padrão que eles chamam lá de FRS, que é o padrão de relatórios financeiros internacionais, essa captação vai ser muito rápida. Semelhante a fundo de investimento aqui no Brasil. O precatório, no caso, o direito creditório, tá? Uhum. Sim. Sim. A gente já teve casos, tá? De substituição de ativos. O caso foi até bem inusitado. Um procurador federal que tinha um crédito tentou matar outro procurador no casamento. E isso gerou um processo de danos morais e materiais. Então, a gente preferiu substituir o crédito que a gente já tinha cedido, porque existia um risco, sim, de liquidez. Apesar desse procurador não ter outros débitos vinculados, ele tinha esse pequeno problema aí, tentativa de homicídio, que gerou um processo indenizatório de danos materiais e morais, e a gente fez a substituição do ativo em favor da empresa que tinha acabado de adquirir. É raro acontecer, mas está dentro da previsão de risco das aquisições dos ativos, né, principalmente dos precatórios. A análise de ativos de pessoa física é muito tranquila, é muito rápido. A gente faz uma consulta no Serasa, faz uma consulta nos tribunais, identifica que o cedente originário não tem débitos, mas já existe, inclusive, repercussão geral do STF para qualquer ativo patrimonial, seja ele precatório, imóvel, direito creditório. A partir do momento que você faz a transferência de titularidade, naquela data não houve nenhum tipo de pendência com o ativo que impeça a liquidez, o STF já entendeu, por repercussão geral, que essa dívida não pode atingir o novo comprador, o cessionário. Ok.
Uma outra situação, você colocou que na importação, não havendo similar no Brasil, nós podemos fazer a operação. Por acaso, também está incluso nessa operação trazer por suspensão por 6 meses para avaliação desse equipamento para posterior compra? Existe a modalidade de importação temporária. A gente já fez isso para um hydrogen fuel cell, é um gerador elétrico de hidrogênio. A gente fez a importação dele. Não existia NCM no Brasil, não existia nomenclatura em comum no Mercosul ainda. A gente teve que instruir um processo de laudo meseológico, até a palavra é complicada, mas meseológico vem de mercadoria. A gente teve um engenheiro que certificou o gerador elétrico de hidrogênio. A gente fez a importação temporária sem pagar imposto e depois a gente entrou com o pedido de classificação desse equipamento. Ele entrou no regime especial por inovação tecnológica e não pagou o imposto de importação, não pagou o IPI e não pagou o PIS e COFINS, e a gente conseguiu fazer a nacionalização do equipamento sem imposto. Uma outra pergunta que pode ser, se você tiver a solução, vai ser bênção. Para a questão do dumping, você tem alguma solução? O dumping, para quem não conhece, é uma prática que é feita muito pelos tigres asiáticos, né? Principalmente pela China, que iniciou a venda no Brasil de bens, né? De ativos, equipamentos. Até tem uns carros elétricos que estão gerando esse tipo de discussão. Se a China, por exemplo, quando traz esse veículo elétrico para o Brasil, se ele de fato está operando abaixo do preço de custo para matar a concorrência. Essa é a prática do dumping, né? E a prática do dumping ela é discutida na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio. Lá tem os painéis. Inclusive, a Tesla abriu um processo agora contra a BYD, posso falar porque é público. E essa prática de dumping ela pode ser, sim, objeto de discussão em cenário internacional, que é um processo de direito internacional privado. A gente faz uma reclamação na Organização Mundial do Comércio, mas no Brasil, as agências regulatórias nacionais, principalmente na figura do CAD, a gente opera com o CAD de forma recorrente, não só em operação. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD ele é responsável por operações de grandes fusões e aquisições. Tem uma grande fusão acontecendo agora na área alimentícia, que está sob consulta do CAD. E, além dessa prerrogativa, o CAD também pode analisar práticas de dumping aqui entre empresas estrangeiras que estão nacionalizadas. Bem, se conseguimos arrumar alguma maneira de pagar essas taxas cobradas, seria bom. Uma outra modalidade é a questão quando nós fazemos a questão do pagamento do frete no Brasil, é baseado o dólar ali da companhia marítima, que é superior ao dólar comercial. Nós temos alguma modalidade de restituição junto ao operador, porque ele cobrou a maior do que aquilo que foi fechado no câmbio do dia? Esse é um contrato aduaneiro privado, né, que é direcionado com a empresa ou que está fazendo a importação ou exportação por conta em ordem. Eu aconselho sempre direcionar as importações, se forem as primeiras, por conta e ordem. Você contratar uma empresa especialista em trading office, uma empresa que já faz importação e exportação. A minha formação, inclusive, além de jurídica, também em comércio exterior. Fiz administração em comércio exterior e direito ao mesmo tempo. E a gente sempre teve esse cuidado negocial de identificar a melhor trading company, a melhor empresa importadora, exportadora em cada segmento. Porque existem práticas que são culturais em operações, por exemplo, de commodities de açúcar e álcool. Tem práticas que são culturais e recorrentes em operações metalúrgicas, né? Importação de aço ou de outros insumos. Então, a questão do travamento do dólar, existem, inclusive, operações de securitização. Você pode agregar um hedge, que é uma operação de seguro, para travar o dólar em determinado patamar e fazer a importação. Normalmente, a importação vai durar aí de 30 a 60 dias, e, durante esse período, existe, sim, o risco de variação do dólar e algumas oportunidades que podem ser... Está saindo aqui? E algumas oportunidades que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao importador, à empresa brasileira.
Então, é importante... Normalmente, a trava desse seguro é de 5% a 10% sobre a variação do dólar. Mas, quando a variação é superior a 5% a 10%, você não consegue mais ter esse seguro. Aí você vai ter que pagar muito mais caro. Mas o travamento do dólar, normalmente, para operações que eles chamam de CIF, né? Cost Insurance and Threat. Essa operação de CIF, o pagamento é liberado quando a mercadoria está aqui, no Brasil. É a operação mais segura, né? Para quem já foi para a China, lá, Cantofé, que é uma feira bem interessante, né? Tem mais de 40 km² a feira na China. Eles operam normalmente com a operação FOB, ou seja, é o Free On Board. Você paga quando você é responsável pela logística e pega a mercadoria na fábrica lá na China. Mas, para proteger o importador, a melhor modalidade, sem dúvida, travando o dólar, é a modalidade CIF, onde já está incluído o custo de seguro e frete. E o pagamento é liberado somente quando a mercadoria chega no Brasil. Na questão do trading, nós temos a questão dos saldos não alocados. É possível ser feito? Dos saldos? Não vi. Saldos não alocados. O que quer dizer saldo não alocado? Saldos não alocados, quando você faz o pagamento dos DARFs, tá, ele tem um destinatário final. Na importação, você tem que fazer o pagamento do imposto antecipadamente para liberar o desembaraço. Para a mercadoria ser liberada, no Brasil, você tem que pagar o imposto na frente. É parecido até aqui com o regime ex officio. Quando a empresa está devendo muito débito aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo obriga que você pague o ICMS na frente para você poder emitir a nota fiscal. Isso é horrível para a empresa. Na importação, funciona mais ou menos assim. Você, para liberar o desembaraço, né, para a mercadoria ser liberada, você tem que pagar o imposto na frente. Até o Shimura, o Alexandre, fez essa pergunta agora mesmo. O assunto é o mesmo, é idêntico. Se é possível a gente pagar o imposto de importação, o IPI, ou o PIS/COFINS vinculado à operação de importação com precatório. Infelizmente, não é possível, porque esse pagamento ele tem que ser antecipado e é feito pelo SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros, tem que ser em dinheiro e não é possível usar o precatório para o imposto vinculado às operações de importação. Dentro da operação, trazendo mercadoria pelo Porto de Santa Catarina, a gente não consegue trazer, deixar armazenado lá e só pagar o imposto na saída? O ICMS, sim. Inclusive, Santa Catarina, Espírito Santo e Alagoas, eles fazem o diferimento do ICMS importação. Você só paga o ICMS importação quando a mercadoria ela é liberada e vendida. Esse é o melhor cenário, né? Porque você só paga quando você recebe do comprador. Agora, é exclusivamente esse benefício concedido por 3 estados no Brasil, entre eles Santa Catarina, Espírito Santo e Alagoas, que você paga o ICMS importação com a venda da mercadoria, o desembaraço, e é o único imposto que é permitido fazer esse trabalho. Inclusive, em Alagoas, você pode pagar esse mesmo imposto, o ICMS importação, com o precatório do Estado de Alagoas. E esse regime ele foi aprovado em 2009 pelo CONFAS, que é o Conselho Fazendário, onde reúne todas as secretarias da Fazenda em todos os estados do Brasil e o Ministério da Fazenda. E todos aceitaram essa prerrogativa, e o único estado ainda no Brasil que efetiva essa prerrogativa de pagar o ICMS importação diferido, que é quando a mercadoria é desembaraçada e vendida, é o estado de Alagoas. E lá você consegue ter uma economia de 70% do ICMS importação. A gente faz esse trabalho. A grande vantagem dessa operação é que não é guerra fiscal. Todos os estados do Brasil aprovaram, só Alagoas faz. Não me pergunte por quê. Pode perguntar e depois eu falo em off. Mas apenas o estado de Alagoas ele faz esse trabalho de permitir que o ICMS importação seja pago com precatório. A empresa que mais realiza essa operação é a Braskem. A Braskem, só para você ter uma ideia, já pagou mais de 10 bilhões de reais em precatório no estado de Alagoas, usando essa prerrogativa de pagamento do ICMS importação com o precatório do próprio estado de Alagoas. Alexandre. Referente ao uso do ativo do precatório como um investimento, né? Como um recebível aí. Vamos supor que o empresário chegou até o final do vencimento, né? Do pré-precatório, que virou precatório. Então, passaram-se ali seus 36 meses ou mais, e ele recebeu essa grana depois, corrigido o Selic mais deságio. Na hora desse recebimento, ele deve pagar algum tributo sobre isso, certo? Sim. E como ele declararia isso? Tem uma solução de consulta da Receita Federal que foi feita em 2019. Eu sei decorado porque a gente usa muito, é a 6007.
essa solução de consulta, ela determina como o precatório, o ativo judicial, o direito creditório deve ser contabilizado pela empresa, e ele deve ser contabilizado, sim, como ativo patrimonial. Então, quando você compra um direito creditório, quando você compra um precatório, que é um cheque contra a União ou contra os estados e municípios, você incorpora na contabilidade da empresa como, de fato, um patrimônio. Então, isso tem que entrar na contabilidade da empresa, na conta patrimônio. Você tem lá a conta resultado e a conta patrimônio na contabilidade. O ativo, quando você compra, como ele é um ativo de recebimento futuro, ele entra na conta patrimônio. Quando ele é efetivamente pago ou vendido, o resultado, que é o ganho de capital, ele vai para a conta resultado. Agora, tem um detalhe interessante. O STF ele definiu, ano passado, em junho, que quando o precatório, o direito creditório, é utilizado para pagar imposto, o saldo credor que você tiver não é considerado ganho de capital. Porque o STF entendeu, ano passado, e o relator foi o Alexandre Moraes, então a gente tem que cumprir, que o resultado, o saldo credor do uso do precatório para pagar imposto, você vai ter uma economia no pagamento do imposto por conta do precatório, que você comprou com deságio. No nosso caso, normalmente, a economia para os débitos correntes é de 20%. E essa economia de 20%, o STF entendeu que não representa um ingresso novo patrimonial, que é uma receita contábil, mas não é uma receita tributável. E isso o contador da empresa tem que estar muito atento. A gente já teve situações que o contador lançou essa redução de passivo como ganho de capital da empresa. E se você lançar como ganho de capital da empresa, você vai pagar imposto de novo. Então, é um negócio maluco. Imagina você ter que pagar imposto pela redução do imposto. Aí vira um pagamento com logaritmo recorrente, né? Infinito. A pessoa física segue a mesma regra da pessoa jurídica. Você pode utilizar, sim, o precatório, o ativo judicial, para pagar imposto também da pessoa física, com a mesma regra. A questão que eu estou perguntando é assim, ó, o cara, uma pessoa física, comprou um direito creditório lá de 100 mil reais. No período lá X, ela teve um ganho de capital. Ela paga imposto sobre esse ganho de capital normalmente? Como que funciona isso? Sim. Quando o precatório, o direito creditório, ele é rentabilizado, ele vira uma receita. Como receita, é reconhecida como ganho de capital, sim, tem que pagar um imposto de renda, pessoa jurídica, ou imposto de renda, pessoa física. Você paga também o PIS e COFINS, e se for empresa, você vai pagar também a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem, sim, uma carga tributária vinculada ao recebimento em dinheiro do precatório. Agora, a vantagem é, se eu usar esse precatório para pagar imposto, aí que está a estratégia. É não receber em dinheiro o precatório. Eu uso o precatório, mesmo que seja seu, se eu uso o precatório para pagar imposto, você não paga outro imposto decorrente da redução do passivo. A gente pode passar para... perdão. Boa tarde, tudo bem? Prazer, Andrade. É o seguinte, o precatório ele tem que estar orçado, vencido e não pago, certo? Precatório. Não. Orçado, vencido e não pago. Então, o precatório federal, ele se torna precatório com ofício requisitório. Certo. O ofício requisitório ele determina o pagamento em data futura. O precatório, normalmente, ele é pago federal em 2 anos. Então, se você ganha ação judicial, né, o cedente originário, ele ganhou ação judicial, demorou 10 anos. Transitou em julgado. A contadoria reconheceu o valor, o saldo em controvérsia, que a gente chama. O juiz determina que a contadoria judicial emita o ofício requisitório. O ofício requisitório ele será encaminhado, no caso do precatório federal, para a Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional inclui na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, incluindo o precatório na ordem de pagamento, que será em 2 anos no máximo. Essa determinação ela veio com o artigo 100 da Constituição Federal, em 2009, que foi a Emenda Constitucional 62, obrigando que a União, o governo federal, pague os precatórios federais em 2 anos. Certo. O que ocorre é exatamente em outros estados do Brasil, inclusive São Paulo, a média de tempo aqui para o estado de São Paulo pagar um precatório é de 6 a 8 anos. Em outros estados do Brasil, como exemplo de Alagoas, você tem precatório que já está vencido, que é o caso, há mais de 30 anos, e não foi pago pelo Estado, e ele fica sendo repactuado, é uma rolagem da dívida. Às vezes o Estado ele paga os juros, ou não paga nada,
e faz uma repactuação. A regulamentação dos estados é diferente da regulamentação do governo federal, como também a regulamentação dos municípios. Então, é um risco comprar precatórios em estados diferentes, porque você tem regramentos, ou municípios também, regramentos diferentes, né? Apesar de a gente ter uma regulamentação hoje que foi introduzida em 2021 pela Emenda Constitucional 113, que determinava a obrigatoriedade dos estados pagarem os precatórios no limite mínimo de 36 meses, de 3 anos, mas, infelizmente, ainda não foi regulamentada essa determinação constitucional pelos estados, e a gente está aguardando essa reforma tributária, se vai ter uma diferenciação no tratamento do pagamento dos precatórios, mas porque a reforma tributária ela vai unificar todos os tributos, estaduais, municipais e também federais, e a esperança é de que os credores de precatórios municipais e estaduais eles possam pagar um imposto único. E essa é a esperança, que todos os precatórios sejam equiparados, né, em um único ente. Tá. E no start, por exemplo, de uma operação com a empresa de vocês, o pagamento ele é no êxito ou como que é essa logística? O pagamento ele sempre é mediante a liquidação do imposto. A gente faz a reserva do ativo, do precatório, realiza a transferência de titularidade. Se o direcionamento for para pagar o imposto do mês corrente, a gente consegue habilitar em 10 dias úteis, então dá tempo de pagar o imposto do mês. E a empresa paga o precatório, o ativo judicial, na data exata do pagamento do imposto respectivo, que normalmente é no dia 30, no final de cada mês. Tá. Nessa operação é feita através de escritura públicas? Sim. Escritura pública. Tipo, como comprar um imóvel, um exemplo. Perfeito, exatamente. O Estado de São Paulo, inclusive, a Nicole tinha mandado para mim recentemente esse entendimento, obriga agora a escritura pública de todas as sessões, apesar de existir uma lei federal que criou o protocolo ICP, que é o protocolo de certificação digital, que identifica que as assinaturas por protocolo eletrônico credenciados pelo governo federal, que é o .gov e a plataforma do OAB. A gente usa ambos. É até um cuidado que todo cidadão tem que ter quando ele assina em outras plataformas. Eu não vou citar o nome, mas tem várias aí no mercado. As únicas plataformas digitais de assinatura eletrônica que são reconhecidas obrigatoriamente por entes públicos, inclusive a Justiça Federal e Estadual, é o .gov e a plataforma do OAB. E qualquer outra plataforma que você utilize, por exemplo, para assinar um contrato de locação ou assinar um contrato de compra... Um DocSign da vida, por exemplo? Pode ser anulado. Pode ser anulado pelo juízo. Ele pode pedir, por exemplo, a abertura do código-fonte do DocSign para identificar se houve eventual fraude na certificação. Eu estou com um programador aqui, ele auxilia com 2, né? O Lucas também. E o protocolo OAB, a plataforma do OAB.gov, o governo federal tem o código aberto e ele sabe identificar, né, se de fato a assinatura foi válida ou não. E a empresa também tem um departamento que faz uma análise detalhada desse processo, por exemplo. Sim. Porque, como acho que o colega perguntou aqui, você pode ter aí um ativo muito eficiente, mas que por trás dele você tem várias brechas, por exemplo, herdeiros que podem aparecer de repente, um exemplo. A gente tem um departamento de originação, majoritariamente composto por mulheres. Mulheres são mais detalhistas, mas a gente consegue identificar a origem do ativo, a gente faz um parecer jurídico-econômico tributário. Esse parecer ele é firmado por um auditor aposentado da Receita Federal e, em alguns casos, também por procuradores gerais, ou do Estado de São Paulo, ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aposentados. Esses pareceres ajudam bastante para agregar força nos pedidos de transação, seja aqui no Estado de São Paulo, ou seja federal. E o motivo é simples. Imagina você é procurador do Estado de São Paulo, por exemplo, e vê um parecer favorável à utilização daquele ativo específico de um ex-colega aposentado. Então, o carinho e a receptividade do agente público da ativa com o ex-colega existe e é a metodologia que a gente usa já há algum tempo. Aproveitando que você tocou na questão da ação contábil, Perdi-Comp e também da transação,
e também, durante o discurso, você falou da possibilidade de encontrar ativos na ação tributária em favor das empresas. Esse ativo sendo em forma de ressarcimento em conta, como foi elencado, e entendendo que possa haver passivo, sobre esse passivo poderá haver a compensação de ofício. Dentro do que mensurou no discurso, vamos supor que haja compensação de ofício e o ativo que tem uma previsão de entrar ali na caixa postal do ECAC até 364 dias do ano, né? Que depois disso teria que entrar com o MS. Caso a Receita faça a compensação de ofício, então hoje foi pago, foi compensado, ainda sobra no saldo restante. Porém, o cliente não tem recurso financeiro para saldar essa compensação de ofício, pode ser parcelado? Parcelado da remuneração, você fala. A remuneração da Legal Sest, identificando o ativo. Sim, claro. Normalmente a gente faz o parcelamento, né, da remuneração de 24 a 60 meses da nossa remuneração. Em alguns casos a gente solicita entrada. Isso vai depender muito da classificação de risco do contribuinte. Mas até para estimular a adesão a esses 3 pilares, as 3 soluções que a gente oferece, né, muitas vezes a gente sempre faz o diagnóstico ampliando a capacidade de crédito da empresa. A gente faz uma operação com fundo de investimento ou com o banco, levanta recurso para a empresa e a empresa consegue pagar a gente com recurso levantado por outros fundos vinculados à atividade comercial. A gente levanta crédito para a empresa até pagar a gente. E a gente recebe antecipadamente, a gente, que eu falo, inclusive, o advisor, o executivo licenciado. Mas esse ponto que você citou, da Receita Federal, é interessante. No Brasil, o ressarcimento ele pode ser feito via compensação e via restituição. É raro a Receita Federal restituir em dinheiro, com depósito na conta, mas existe. E os casos que existem normalmente são para empresas que estão no Simples, ou empresas com descrita atividade essencial, ou pessoas físicas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Essas são algumas prerrogativas administrativas que podem ser utilizadas para justificar o ressarcimento via restituição, que é dinheiro em conta. E, realmente, se a Receita Federal ela não responder esse pedido num período aí de 1 ano, 365 dias, como o amigo citou, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode entrar com mandado de segurança de forma liminar, pedindo que o juiz determine prazo para que a Receita faça a restituição desse crédito fiscal, que é de direito da empresa ou da pessoa física também. Alguns casos de... Por isso que a gente vê bastante restituição do imposto de renda, né? Lotes de restituição de pessoa física, de imposto de renda, porque são casos prioritários. E essas restituições em dinheiro são mais comuns para imposto de renda da pessoa física. Mas também ocorre também para imposto de renda pessoa jurídica, de empresas prioritariamente que estão no Simples, mas também é possível para empresas que estão no lucro real, lucro presumido, mas é mais difícil, mas ocorre também. Nesse caso, vocês utilizam a homologação tácita ou homologação expressa? No caso da compensação, a gente tem as 2 estratégias de solicitar a manifestação do agente público de forma preliminar, ou seja, a gente apresenta um laudo pericial contábil firmado por um ex-auditor da Receita e o auditor da ativa ele analisa de forma antecipada se o crédito é bom ou não. Se ele analisa de forma antecipada, ele vai se manifestar através de o contribuinte ingressa com pedido de habilitação e a Receita julga, a Receita Federal, e você pode recorrer até o CAF, caso o indeferimento ocorra do crédito próprio. Mas, normalmente, a gente só trabalha com créditos fiscais próprios de teses pacificadas, que já têm entendimento pacificado pelos tribunais superiores ou mesmo pelo CAF. E, normalmente, a resposta da Receita Federal é positiva, eles habilitam o crédito e você pode compensar com os débitos correntes. E essa homologação prévia ela é expressa. Podemos passar para o próximo? Controladoria? Ficou mais alguma dúvida? Ou algum ponto polêmico aí interessante para a gente mergulhar? Vamos lá para o próximo, Isma? Controladoria. A gente abordou já alguns temas aqui de controladoria, mas tem um fator aqui que eu quero dar um destaque, que é exatamente a modulação de cenário. Como eu citei anteriormente, a gente consegue reduzir de forma imediata a carga tributária
da atividade econômica da empresa ou do produto ou serviço, fazendo essa reclassificação. A gente faz um estudo de empresas de segmentos semelhantes, para identificar o que está dando certo no mercado, o que tem uma menor carga tributária, e também a gente utiliza algumas ferramentas de consulta pública. A gente vai para a Receita Federal, conversa com auditores da Ativa. Inclusive, a gente tem uma metodologia bem prática, que é o podcast. A gente tem um podcast aqui em São Paulo e outro em Brasília, e a gente convida agentes públicos da Ativa para falar sobre métodos de modulação do cenário de atividades econômicas. Então, eles podem, de forma acadêmica, manifestar qual é o melhor enquadramento. Depois eu vou deixar aqui o link do Ficcionários, que é o nosso podcast, e a gente tem como convidados esses agentes públicos, e eles conseguem direcionar algumas estratégias muito interessantes, que às vezes não são suscitadas, né, de forma direta por consultores, advogados, e quem está com a máquina, né, com o código lá atualizado, com as premissas, né, de classificação no dia a dia, normalmente tem alguns insights muito interessantes que a gente pode adequar para algumas empresas. A gente tem alguns exemplos bem interessantes, por exemplo, a gente até colocou aqui. Ô, Isma, passa aqui só para a foto da indústria metalúrgica aqui, que a gente tem alguns exemplos de indústrias metalúrgicas que a gente conseguiu fazer esse trabalho de modulação de cenário, de produto, de atividade econômica, e reduzir de forma muito significativa a carga tributária em indústria metalúrgica. Por exemplo, as indústrias metalúrgicas, elas desenvolvem aços tubulares. E o aço tubular, se for friccionado nas extremidades e dobrado, uma máquina de 3 milhões de reais faz isso, ele pode se transformar em kit de irrigação. O aço tubular, né, ele pode ser vendido, embalado, como kit de irrigação. O kit de irrigação é um produto com incentivo fiscal. E ele tem uma carga tributária 50% menor do que o aço tubular. Então, se a gente fizer um investimento mínimo numa indústria que fatura 300 milhões de reais, a gente faz um financiamento, pode ser até Finame, desse equipamento, transforma o aço tubular em kit de irrigação, a margem de rentabilidade ela aumenta quase 3.000%. Ele vai sair. Normalmente, o aço tubular tem uma margem de lucro para a indústria em torno aí de 6%. O kit de irrigação você consegue chegar a uma margem de lucro de até 36%. Então, é um salto de rentabilidade gigantesco apenas com um beneficiamento, né, do ativo, do bem, do equipamento, e ainda você tem uma redução da carga tributária vinculada. Dando um gancho no que você acabou de falar aí, então, ele acaba ganhando aí 30% a mais. Sim. Se ainda fazer todo o procedimento de economia fiscal, acaba gerando, então, uma lucratividade de 50%. Sim. E é interessante, por exemplo, isso não é um software que direciona, né, essa estratégia, é uma inteligência de negócio. Você que tem uma indústria metalúrgica, se você beneficia o seu produto final, você vai ganhar mais. Você pode aumentar a sua margem de rentabilidade. Claro que tem um investimento vinculado, mas o Finame, por exemplo, você pode financiar aí o equipamento em 10 anos e você consegue ter uma rentabilidade imediata, e para um segmento, o agronegócio, ele paga à vista. Normalmente, o aço tubular para a construção civil ou para a indústria automotiva, você normalmente espera 180 dias para receber o dinheiro depois da venda concluída. Então, muitas empresas metalúrgicas elas têm o caixa estrangulado por essa prática de empresas, de clientes, né, na indústria automotiva, metalúrgica, na indústria automotiva e na indústria da construção civil, que você demora 180 dias para receber uma venda. Já a indústria do agronegócio, eles pagam antecipado 50%, aí você tem um mercado muito mais pungente no Brasil e consegue aprimorar a classificação da rentabilidade da operação. No caso, eu tenho um cliente que ele compra sucata e é o maior hoje no sistema de aço, né? E tem alguma solução para ele? Sem dúvida. O primeiro passo, a gente gera um diagnóstico em 5 dias úteis. A gente vai identificar a classificação de risco da empresa para aumentar a capacidade de crédito. Em seguida, a gente vai direcionar a modulação do cenário, né? A indústria de sucata, às vezes, com o investimento em... A gente tem um cliente, né, Luca, que é a indústria de cobre, e ele compra muita sucata. E ele faz todo o processo de beneficiamento da sucata de cobre para a transformação dela, da sucata, em fio de cobre.
Essa empresa específica, ela tem 15 funcionários e com 15 funcionários ele tem um faturamento de 300 milhões por ano. Porque é um produto de alto valor agregado e o insumo dele é a sucata. No caso dele, ele compra a sucata e ele responde por 70% do aço nacional. Pra você ter uma ideia, hoje só as contas de energia dele em torno de 2,5 milhões na parte de açaria. Ele deve comprar sucata do Brasil todo, né? E o maior insumo dele provavelmente é logística, né? O maior custo da operação deve ser combustível dele. Se ele tiver frota própria, o maior custo dele interno deve ser com combustível, além da energia elétrica, né? E algumas indústrias fizeram um movimento há 5 anos atrás, as indústrias que têm alto consumo de energia, de abertura de operação no Paraguai. O Paraguai tem um custo de energia 90% mais barato, né? Mais em conta que aqui no Brasil. Só que agora, com o mercado livre de energia, esse movimento de indústrias do Brasil para o Paraguai diminuiu muito. O mercado livre de energia consegue agregar uma economia de 60% a 70% para a conta de energia tradicional das operadoras das concessionárias públicas. Então, esse movimento Paraguai foi extremamente custoso para muitas empresas. Eu cito a indústria aqui de São Paulo, de Tampinha, que faz parte do nosso portfólio, nossa carteira, de tampinha de refrigerante. E é o maior do Brasil, é um grupo familiar, e eles fizeram um movimento de abertura da operação no Paraguai e retrocederam esse movimento exatamente pela redução do custo de energia com o mercado livre de energia, que é um produto também que a gente consegue direcionar dentro do diagnóstico caso a empresa não faça ainda uso dessa prerrogativa de comprar energia no mercado livre. Um próximo. Ficou só inteligência artificial fiscal, né? A gente faltou cobrir como perguntas frequentes a inteligência artificial fiscal, mas a gente citou aqui durante a nossa conversa. Vai para aquele exemplo lá do Panetone, indústria alimentícia. É um exemplo bem legal que a gente tem. O Panetone, no Brasil, todo mundo conhece que é sazonal, né? O Panetone, ele vende no Brasil somente no final do ano e, às vezes, um pouquinho na Páscoa, a não ser quem gosta mesmo de Panetone, mas é raro. Nos Estados Unidos, o Panetone é um cupcake grande. O Panetone, exportado do Brasil nos Estados Unidos, representa um faturamento de 30 bilhões de dólares. É um mercado de 150 bilhões de reais. As indústrias brasileiras que fizeram esse movimento de certificação e exportação do Panetone para os Estados Unidos tiveram um crescimento de mais de 3.000% nos últimos 10 anos. Então, quem realmente teve a visão, né, desse segmento alimentício de certificar o produto, a Anvisa americana é o FDA. O FDA, ele agora alinhou diversos procedimentos de certificação com a Anvisa no Brasil. Então, esse procedimento ficou muito mais rápido. Mas ainda o FDA manda um time dos Estados Unidos para a indústria. Pessoalmente, os americanos vão lá. Para quem quer exportar para os Estados Unidos, eles vão lá, certificam a empresa, veem se... No caso do Panetone, os fornos não podem ser mais fornos a gás. Tem que ser forno elétrico. A maioria das indústrias do Brasil tinham fornos a gás. Agora tem que ter forno elétrico para poder exportar para os Estados Unidos. O padrão de segurança sanitária tem que ser renovado, tem que ter as certificações ISO, principalmente o ISO 14000, até com a parte de responsabilidade socioambiental vinculada. A energia tem que vir de fontes renováveis, enfim. A indústria alimentícia que fez esse movimento de certificação do Panetone ou de outros insumos alimentícios, né? A gente tem algumas operações também com carne bovina, carne de aves, e o movimento de certificação desses produtos no FDA americano, ou mesmo a certificação Halal, que é a certificação para os países árabes, ou a certificação Kosher, que é a certificação para os países com o judaísmo, né, como religião predominante. O consumo com essas certificações agregam um certificado premium para o produto e você consegue aumentar a rentabilidade na operação, às vezes com investimento financiado em 10 anos, você consegue ter o retorno do investimento, o break-even, aí na primeira operação de exportação. Tem um caso de uma indústria específica de Panetone, que após a certificação, eles faturavam em torno de 150 milhões por ano, e apenas um pedido de uma rede americana que chama Costco foi de 30 milhões de dólares. Então, um pedido de 30 milhões de dólares representou
o faturamento de um ano da empresa. E eles passaram a produzir 10 mil panetones por dia para atender esse pedido. Antes eles tinham uma produção sazonal, né? Desligavam os fornos durante o ano para atender apenas o mercado brasileiro com esse padrão sazonal. E o mercado americano demanda todo mês. O panetone é um cupcake grande, não tem essa sazonalidade. Tem a parte de telecom. A gente tem uma operação de telecomunicações. O Brasil tem um déficit de 86% de cobertura de celular. A gente tem um projeto de incorporação imobiliária aqui perto de Cotia, em Cacaia do Alto, que fica a 50 minutos daqui, 40 quilômetros. Lá não tem sinal nem 4G, nem 4G, nem 5G. A 50 minutos daqui, 50 minutos da Berrim, da Faria Lima. E imaginem áreas no Centro-Oeste. Eu tenho aqui a equipe aqui, o Kelvin e a Dani, que são do Centro-Oeste, a Thay, que é de Brasília. Naquela região do Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte do Brasil, a gente tem um déficit muito acentuado, muito mais que aqui na região do Sudeste. E o Brasil, com esse déficit, mesmo assim, ele não conseguiu atrair empresas de telecomunicação para cobrir esse déficit de 86% em telecomunicação. A empresa que a gente criou, a RWB, é a Rural Wireless Brasil, ela atende esse déficit de telecomunicação com contratos celebrados de locação de equipamentos e de torres com associações cooperativas e também com municípios. A gente vai lá, constrói a torre e loca os equipamentos. E quem suporta essa atividade de financiamento das torres são os fundos que a gente opera nos Estados Unidos. A principal empresa de telecomunicação americana, que é a AT&T, inclusive o nosso sócio americano era executivo desse grupo, eles tentaram operar aqui no Brasil, tentaram abrir a empresa de telecomunicação aqui, acabaram desistindo por razões regulatórias e investiram em outras duas empresas, que é a American Tower Company e a Brasília Tower Company, que se uniram. E eles operam no Brasil num formato muito semelhante ao nosso. Eles fazem a locação da estrutura, só que o cliente dessas empresas americanas que eu citei, que é a American Tower Company e a Brasília Tower Company, são as concessionárias de telecomunicação, a Claro, a Vivo, a Oi, a TIM. Então, o produtor rural, se ele quiser ter acesso, a gente foi para a AgriShow, no começo do ano, né? Na AgriShow só tinha uma empresa de telecomunicação que era a Vivo. Uma torre da Vivo, a Vivo cobra 1,5 milhão para colocar uma torre numa propriedade rural. Então, os grandes produtores conseguem pagar 1,5 milhão para ter sinal 4G e 5G. Agora, o pequeno e médio produtor não consegue fazer esse investimento. E a gente implantou uma agrotech com um formato de locação, já para não pagar imposto. A gente abriu agora a filial da RWB em Manaus, porque em Manaus a gente faz a importação pela Zona Franca dos equipamentos de telecomunicação e consegue distribuir esse equipamento para o Brasil todo sem pagar o imposto, porque a modalidade de distribuição é locação. E a decisão que permitiu a gente fazer essa estrutura foi uma repercussão geral. Qual foi, Rodrigo, o número da repercussão? 166 do STJ. Foi ano passado essa decisão para você poder importar a mercadoria da Zona Franca de Manaus e distribuir para o Brasil todo, que é o que a gente faz, sem pagar um imposto, o ICMS vinculado às operações de transferência, porque a gente faz o trânsito da mercadoria entre filiais da própria RWB para os outros estados, e dessa forma essa estratégia que pode ser incorporada, inclusive, para outras empresas, por isso que a gente faz questão de mencionar, que é uma estratégia de inteligência de negócios. Não foi um software de inteligência artificial que trouxe essa estratégia para a gente. Foi a gente modulando o cenário, entendendo o mercado, trouxe uma solução que é inovadora, que poucas empresas adotam. A gente conheceu, há 4 anos atrás, uma empresa em Manaus que faz uma operação muito semelhante, só que ele fazia com base liminar. Ele fazia importação de cartucho de impressora, montou filial em quase todos os estados do Brasil e fazia transferência da mercadoria, no caso o cartucho de impressora, para os outros estados, no formato de locação. Locação, de novo, você não paga imposto. Só que toda vez que a mercadoria dele atravessava a fronteira de um estado, ele tinha que ter uma liminar de livre trânsito da mercadoria, antes dessa decisão do STJ, que agora permite o livre trânsito da mercadoria sem precisar de liminar. Vamos para a próxima.
Essa é a nossa empresa, a RWB, né, a nossa Agrotech. A RWB, além da torre de celular, a gente modulou a operação com locação e a gente implanta o sinal 4G e 5G, sensores de clima e solo e também o serviço de drone, que garante o aumento de produtividade e controle de perdas nas operações, porque os sensores de clima e solo eles conseguem identificar a melhor condição de plantio de cada propriedade. O Kevin, que é do Mato Grosso, ele visualiza bem essa recorrência de um produtor rural quando tem a recepção das informações dos sensores de clima e solo, a gente consegue justificar para o produtor rural que naquela área, por conta do índice pluviométrico, umidade, composição mineral do solo, era melhor plantar milho ou algodão do que soja. E a rentabilidade na operação aumenta de forma exponencial, ele consegue até introduzir alguns padrões de controle, né, de focos de incêndio, de pragas. A gente tem um drone lá, que é o multispectral, que ele consegue fazer uma análise da composição mineral do solo, consegue identificar a praga. Soja tem uma folha branca, tem uma mancha branca na folha, e esse drone consegue identificar os pontos de identificação de praga, montar os quadrantes, e outro drone faz a pulverização assertiva, naquele ponto que existe a identificação da praga. Então, você não precisa mais daquele avião lá que despachava agrodefensivo de forma aleatória, você pode agora fazer a aplicação de forma mais assertiva desses agrodefensivos. Tem um antes? A Live? A Live eu citei já, é a nossa Construtec, ela fica a fábrica em Bauru, e a gente opera exatamente nesse formato também, como eu citei, a gente faz a locação dos bangalôs para resort e também das lojas conceito de franquia. Como a gente tem participação em indústria metalúrgica, a gente tem acesso ao aço a preço de custo. Então, para a gente é muito interessante fazer torre de celular e casas, né, bangalôs para resort, vilas comerciais também. A gente está com um projeto aqui perto de Cotia, nessa reserva que chama Cacoaia do Alto, que é um aras, e uma plantação de uva integrada. E também a gente direciona para operações de resorts no Ceará, Jericoacoara, Trancoso na Bahia, São Miguel dos Milagres em Alagoas. E essa operação, o bangalô vai todo desmontado. De novo, é um contrato de locação. Como é um contrato de locação, você já sabe, você não paga o ICMS. E a gente faz a transferência de mercadoria entre matriz e filial. E a gente sempre opta por essa modalidade de negócio, porque a rentabilidade aumenta de forma escalonada. Essa novidade a gente vai lançar a Legal Expert, que é a nossa EduTech, de forma nacional em janeiro. A gente já tem 6 áreas de certificação jurídica e econômica. Se você é um advogado, um contador, um agente autônomo de investimento, um executivo que quer se especializar, por exemplo, em agronegócio, mercado financeiro, mercado imobiliário, tecnologia, e não quer fazer um mestrado maçante, uma pós-graduação na faculdade, quer conhecer na prática, essa estratégia veio de uma dor nossa, quando a gente queria contratar um advogado e um contador que entendesse da indústria metalúrgica, que entendesse do agronegócio. A gente não encontra esse profissional hoje de forma simples, a gente tem que contratar ele de outra indústria. E o custo de aquisição desse profissional é muito maior. Para eu tirar um profissional, um advogado, um executivo de uma indústria metalúrgica, o custo é muito alto, né? Eu tenho que equiparar o salário e é uma aposta grande. Então, a gente desenvolveu uma plataforma. A Renata, nossa CEO, além de advogada, é também pedagoga. A gente desenvolveu um sistema de curadores, que eles desenvolvem um conteúdo focado sempre em estudo de caso, na prática, mão na massa. Por exemplo, em mercado financeiro, a gente vai explicar quais são as instituições do mercado financeiro, utilizando o exemplo do BTG Pactual, da XP e da Crefisa, explicando na prática como essas entidades evoluíram nas classificações de instituição financeira no Brasil. Na área de agronegócio, bem semelhante. A gente vai fazer um estudo de caso das empresas multinacionais que tiveram sucesso no Brasil, como a Cagil, que é a mãe da Nicole, que é a nossa diretora jurídica, trabalha já há algum tempo. A gente consegue identificar como essas empresas multinacionais, como a Cagil, a Dreyfus, foram bem-sucedidas no Brasil e que tipos de estruturas elas adotam de aquisição de insumos, de aquisição antecipada de safra
que é uma métrica, né, muito comum para commodity, no agronegócio, fazer aquisição antecipada. E, às vezes, o advogado, o contador, o agente autônomo de investimento precisa entender um pouco do agronegócio para fazer uma venda de um produto financeiro do agronegócio, né? Um certificado de produto rural, um FIAGRO, um fundo de investimento de agronegócio. O agente autônomo de investimento precisa entender um pouco do segmento, né? Eu falo que o advogado de metalúrgica tem que saber o que é uma bobina de aço, uma viga Y, uma viga W. A nossa arquiteta ali, a Dani, me ajuda muito, explicando o que é radier, o que é sapato. A gente precisa entender um pouco de cada segmento para tomar decisão estratégica bem fundamentada, saber qual é a melhor classificação do NCM de cada produto para reduzir a carga tributária. Então, a gente tem que conhecer, de fato, melhor o segmento, e a nossa EduTech, a Legal Expert, nasceu com essa finalidade de treinar e capacitar tanto a nossa equipe como também a venda em company. A gente vai começar a oferecer essa certificação e oferecendo também ao advisor essa possibilidade de vender essa certificação em company. Por exemplo, o advisor que conhece uma universidade, que conhece um fundo de investimento, o Alexandre Shimura, que é nosso advisor, trabalha com um fundo agro, por exemplo, que tem 200 agentes autônomos de investimento dentro do fundo agro. A gente tem a certificação de agronegócio. Se, por exemplo, 200 agentes autônomos de investimentos comprarem o curso por R$1.000, a gente tem uma receita de R$200 mil. O captador, o executivo licenciado, fica com 20% sobre a rentabilidade da nossa operação, também da Legal Expert. Então, é mais um produto que agrega o ecossistema e a carteira também do advisor, do executivo licenciado, que faz parte do nosso grupo. A Metalbank é a nossa fintech. A gente faz a nacionalização de recursos de fundos americanos, falo norte-americanos, né, Estados Unidos e Canadá. E o recurso, uma vez aportado, a gente consegue emprestar esse recurso de forma muito mais rápida, muito mais objetiva para operações de empresas que estão no ecossistema do metal. Isso envolve metalúrgicas, automotivas, alimentícias, e a gente consegue fazer financiamento de insumos, de matéria-prima, de equipamentos e também operações de expansão de plantas industriais. E a nossa fintech ela tem o propósito exatamente de focar nesse segmento, né? Mas não restritivo. A gente consegue também direcionar, por exemplo, para operações de incorporação imobiliária, que envolve também o ecossistema do metal. A nossa MediaTek, eu subestimava muito, no início, o poder da escala, da internet, da mídia. A gente tem uma agência de marketing, que é a Deep Creators. A gente iniciou o trabalho de marketing das nossas empresas, né? Caso Ferreiro Espeto de Titânio. E o podcast hoje que a gente tem, que é o Ficcionários, ele representa, esse ano, o canal de venda que trouxe o nosso maior contrato. Hoje, da Legal Cert, ele foi originado a partir de um podcast que a gente realiza mensalmente. A gente está até aumentando a frequência. E muitos dos contatos, às vezes o advisor ele conhece o dono, o fundador da empresa, só que não tem um contato mais firme, não tem uma intimidade, não tem um acesso tão direto, livre. E o podcast é uma ferramenta que a gente usa como canal de venda. A gente convida, a gente coloca a nossa equipe comercial, de marketing, para ligar para a empresa, convidar o fundador, convidar o diretor comercial para falar sobre a empresa, para falar sobre o legado da empresa. E, dessa forma, a gente tem um canal de venda que agrega de forma estratégica, né, uma metodologia para a gente atrair esses clientes dos quais a gente, eventualmente, não tem um acesso mais direto. Cadê a Duda? Eu ia falar, esqueci de falar. A Duda é a nossa diretora de marketing, a nossa CMO, ela faz a parte de estruturação das campanhas, junto com o Márcio, que é o nosso head comercial, e o Kelvin, que é o nosso programador, que faz toda a parte de tráfego pago. Então, assim, o advisor que precisa, o executivo licenciado, o contador, o advogado, o agente autônomo de investimento, que precisa de um apoio de marketing na operação. A gente tem o nosso gerente de projeto ali, o Pedrão também, meu conterrâneo, que a gente consegue dar esse auxílio ao agente autônomo de investimento, ao contador, ao advogado, na comunicação das nossas soluções. Olha aí, a Duda chegou. E a Duda, junto com a equipe toda de mídia, que está aqui também presente,
nosso pianista Ismael, nosso violonista André Felipe, nosso irmão que está aqui no Manga também dando apoio. E a gente consegue dar o apoio de canal de venda, de comunicação, de metodologia. Cadê o Daniel, nosso agente de logística? Dani, nosso arquiteto, já falei. Vou falando aos poucos, todo mundo ficar... O Almir ali, nosso agente aí de instalações, de hospitality. E a gente consegue colocar a equipe, toda a nossa equipe fica à disposição também do advisor, do agente autônomo de investimento. E esse ano a gente começou a abrir sedes próprias em outras cidades e também sedes licenciadas. A gente já tem uma sede própria em Brasília, agora em Alphaville. O Eric, que está aqui com a gente, nosso Master Advisor, responsável pela unidade em Alphaville. E também em Araraquara, Araçatuba. E próximo ano a gente está abrindo em Porto Alegre, Recife, Belém e Manaus as operações da Legal Cert, com sedes próprias ou sedes licenciadas. Então, o contador, o advogado, o agente autônomo de investimento que já tem o seu escritório, ele pode ser licenciado para utilizar a plataforma da Legal Cert. E essa estrutura ela teve muito sucesso no mercado financeiro, com entidades como BTG, a XP, eles abriram capilaridade, tem presença hoje quase em todo o Brasil, com agentes autônomos de investimento e outras franquias, né, com um formato de negócio semelhante. Por exemplo, eu não vou citar os nomes aqui, não são concorrentes diretos, porque a gente oferece uma estrutura mais ampla de soluções em ativos, controladoria, inteligência artificial fiscal. E o nosso modelo de negócio ele é diferente das franquias que existem hoje no mercado. A gente não cobra antecipadamente uma taxa de adesão. A gente faz, em 30 dias, a rentabilização do parceiro através de contratos de participação de resultados líquidos. Então, o parceiro indica o cliente para a gente oferece o diagnóstico preliminar, o contrato é celebrado, no primeiro mês a gente consegue, por exemplo, fazer o pagamento de tributos com ativos judiciais patrimoniais e, em menos de 30 dias, o parceiro já rentabiliza participação de resultados líquidos sobre o pagamento de tributos utilizando esses ativos judiciais ou os trabalhos, que é o nosso general comandante, de levantamento de créditos de fundos de investimento. As empresas conseguem ter acesso a recursos desses fundos, a gente cobra uma alíquota média de 6% sobre os valores aportados e o parceiro fica como sócio também nessas operações, rentabilizando aí 1/3 dessas operações de rentabilização de aporte de capital que a gente realiza em favor dessas empresas. Então, exemplo prático, a empresa fez o aporte de R$10 milhões através de um fundo de investimento americano, o dinheiro foi aportado aqui no Brasil, a gente cobra 6%, 6% de R$10 milhões, R$600 mil, o parceiro sobre R$600 mil fica com 30%, que seria aí, vamos lá, R$180 mil, né, gente? Então, R$180 mil para o parceiro de uma captação de R$10 milhões, que não é uma captação difícil. Para uma empresa captar R$10 milhões, ela precisa ter um faturamento de 50 a 60 milhões e ter um plano de negócio bem estruturado, ter os indexadores de resultado passados e projetados bem estabelecidos. A gente faz esse trabalho. Então, essa estruturação de ativos, levantamento de recursos, ela é uma estratégia que rentabiliza os nossos parceiros de forma recorrente em diferentes segmentos. Então, esse é o nosso ecossistema, a FIC, Metalbank, Sunrise, FTS, nosso escritório jurídico em Brasília, a RWE, a Live, Deep Media, Legal Expert, Ficcionários, que é o nosso podcast. Ficcionários é uma obra da literatura espanhola, né? Honrando aí os meus antepassados, meu bisavô. E ele fala, interessante, Ficcionários, ele fala sobre um cenário pós-apocalíptico de que serviriam as suas habilidades. Então, é uma reflexão, né? Para que serviria um advogado e um programador no apocalipse? Então, é um exercício que a gente faz no podcast, né? Uma das primeiras perguntas é me diga quem você é sem me dizer o que você faz. E é uma reflexão bem profunda e a gente sempre faz no início dos podcasts. Eu vou deixar com esse questionamento para todos refletirem, né? Quem você é sem me dizer o que você faz. Quero agradecer a todos, gente. Gratidão aí pela atenção, pelo tempo. E eu espero ter ajudado a compreender as soluções aí de forma bem prática, direta, e ajudá-los a rentabilizar
e compartilhar o nosso propósito aí de geração de investimentos, controle de perdas e economia fiscal para a indústria, para as empresas brasileiras. Obrigado, gente. E vamos comer.